O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, venceu as eleições na Venezuela. Aspas aqui. Dada a evidência esmagadora, está claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano, que o Edmundo González ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela. Fecho aspas. Foi o que afirmou Blinken aqui no comunicado, em que parabenizou a oposição e defendeu uma transição respeitosa e pacífica. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos disse que os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo chavismo, são profundamente falhos e não respeitam a vontade do povo venezuelano. O CNE declarou Nicolás Maduro vencedor, mas não apresentou os dados que comprovariam esses resultados. Pois bem, aí o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela marcou para hoje, às 3 da tarde, horário de Brasília, a auditoria dos resultados das eleições que reelegeram, aí, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, Nicolás Maduro para um terceiro mandato. Os 10 candidatos à presidência que participaram do pleito, incluindo o principal opositor, Edmundo González, foram convocados pelo tribunal para assistir à verificação que foi solicitada por Maduro, após repetidas contestações do resultado. Maduro apresentou o pedido à Câmara Eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano para esclarecer o que chamou de tentativa de golpe de Estado e também ataque contra o processo eleitoral. O presidente venezuelano pediu também à Câmara Eleitoral que convoque instituições, candidatos presidenciais inscritos e partidos políticos para comparar o que foi este ataque e elementos de prova, fecho aspas aqui. O presidente disse ainda estar pronto para apresentar 100% das atas que, segundo ele, estão nas mãos deles. Outra informação, o presidente Nicolás Maduro disse ter prendido mais de 1.200 pessoas após os protestos que tomaram o país e prometeu capturar outras 1.000 pessoas. Kim Rafael, naquele bala no alvo. Rapaz, eu não sei o que vai mudar, né? O secretário falando alguma coisa de outro país, dos Estados Unidos, não sei se muda alguma coisa em relação às eleições da Venezuela. Agora, o que tem que ser chamado a atenção é justamente as prisões, né? Por conta de manifestação, oposição, por discordar do processo eleitoral. Nós já vimos esse filme antes, né? E infelizmente está acontecendo e mais uma vez na América do Sul. Então eu acho que os Estados Unidos, se tiver alguma coisa para ser feita, vai querer entrar na Venezuela e tirar a força do poder? Quem eles pensam que são, né? Eu espero que alguns da bancada aqui não vão bater palmo para o americano agora hoje, né? E daí eu vou gravar esse vídeo e vou postar. Vamos ver. Professor Jorge. O Paulo, primeiro, me parece, e tenho certeza disso, que o PT se adiantou de forma errada ao declarar aí o Maduro como vencedor. Isso aí, na verdade, pelos dados que se dispõe agora de 80% das atas, quem ganhou foi a oposição. Essa nota do PT está destinada a afundar, assim como se espera que afunde o Maduro. Mas uma nova pesquisa de resultados de projeção de votos mostra novamente aí a vitória da oposição na Venezuela. E um detalhe importante, o chefe da OEA está pedindo a prisão do ditador ao Tribunal Penal Internacional por aquelas ameaças de banho de sangue. Está para sair uma resolução, o Brasil ainda está ali em cima que não se decide, falta o voto do Brasil para que saia uma resolução da OEA tratando a questão das eleições. E um detalhe, veja como o Brasil também vem mudando de posição, é a proteção da Embaixada do Peru e da Embaixada da Argentina, protegida então agora pelos oficiais que representam no Brasil, lá na Venezuela, em razão de possível invasão, como ocorreu no Equador, quando o governo equatoriano invadiu a Embaixada do México e raptou um ex-presidente. Então, a situação de violência se está formando na Venezuela de forma absolutamente grave, com repercussões nos Estados Unidos pela migração, e isso na campanha ali da Kamala, e aqui no Brasil também, Professor? no aumento da migração. Estamos num momento altamente delicado e o PT não ajudou nessa jogada. Daniel Matos. Muito fácil para os Estados Unidos fazer uma nota ou diplomata anunciar qualquer coisa, né, Paulo? A gente se preocupa mais com o povo da Venezuela, as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão sendo presas. E aí, o que muda, né? Então, acho que é uma situação muito mais grave do que um país querer falar que reconhece a oposição que ganhou, ou fulano ou beltrano. Acho que precisamos se importar mais com os venezuelanos
que lá morreram, que estão sendo presos por se manifestarem, um atentado à democracia do país. E a gente espera que resolva da melhor maneira, né, o Paulo? Vai ter a auditoria das urnas, o que vai acontecer e que seja proclamado vencedor. Fernando Tupan, tweet também, 1 minuto. Olha, Paulo Caetano, só tem um jeito de tirar o Maduro de lá, você sabe como é invadindo a Venezuela e acabar com essa bagunça aí que não pode acontecer. Nessa parte aí, eu vou te falar uma coisa, aqui em Curitiba tem tanto venezuelano e eu converso quase que diariamente na panificadora com pelo menos 3, 4, assim, e sempre pergunto, e todos eles querem a cabeça do Maduro servido num prato, porque a situação na Venezuela está terrível. Economicamente falando, Paulo Caetano, está acabada. Até amanhã, né, Paulo Caetano? Ou nós vamos poder voltar? Vamos lá, Pamela Bussolini. Ai, Paulo Caetano, eu sinceramente penso que os Estados Unidos estão um pouco atrasados, né? Eu, na minha humilde opinião, penso que a partir do momento que a pessoa persegue opositores, prende pessoas, como a gente sabe que ele vem fazendo há anos e não é de agora, esse tipo de eleição já não pode ser considerada válida, né? Independente se agora ele está aí mexendo com dados, omitindo fatos, né, se declarando o vencedor, o Maduro já não é um presidente eleito há muito tempo, ele é um ditador há muito tempo. E realmente a gente fica meio desanimado porque a gente vê que hoje em dia no mundo é isso que nós temos, ninguém faz nada, fica só nessa, vai na coletiva, fala um negocinho, aí o outro vai, fala outro negocinho, e não resulta em nada. A gente quer ver ação, né? É para isso que existe OEA, é para isso que existe tribunais internacionais, é para isso que existe direitos humanos, é a própria Organização das Nações Unidas, e, no entanto, muitas vezes a gente vê essas entidades aí aplaudindo esse tipo de pessoa, né? Esse encardido, né? Vou dizer. Então, assim, eu achei bacana a ação da Costa Rica, oferecendo asilo aí para Corina, né? E para o presidente eleito, né? O González ali, porque realmente eu acho que não é seguro eles permanecerem ali. E vou lamentar, claro, o nosso Brasil, infelizmente, né? Na figura do Lula, do Partido dos Trabalhadores, ficar passando pano para esse tipo de pessoa e de Mas ação isso vem é muito mudando, triste. Pamela, vem mudando. Não, O mas eles governo brasileiro parabenizaram, né, vem professor? mudando, Deram, vem mudando. deram ele como E a posição como dos Estados eleito, Unidos a Glaze. ajuda a essa mudança, Não, né? o senhor lá. mais criticou, Vamos só lá. porque eu tô Vamos lá. falando. Vamos Agora o PT tá fora. Ah, tá mas agora o perdido. Brasil Vamos lá, vai seguir não. O Lula falou que gente, a eu tô no eleição- relógio. Ângelo O Lula Rigon. falou que a eleição O não foi governo, perfeita, o governo não aconteceu militar, nada. o governo militar da Venezuela, mantido pelo general, mas é Bolivariano militar, não é, chama. querida? Não, Vai. dá uma Não, olhada. chama Não, bolivariano. Ângelo, vai, Ângelo. Oh, meu Deus, o regime na Venezuela é mantido graças a generais corruptos. O ditador está lá graças ao regime militar implantado. Então é o seguinte, existe questão de soberania, que os Estados Unidos, desde o começo, antes do Brasil inclusive, ontem o Brasil assinou um documento pedindo essa transparência e principalmente a postura dos Estados Unidos após o levantamento do Carter Center, que é um instituto respeitado do ex-presidente Jimmy Carter, mudou. E foi tão forte, que ontem o Maduro, em rede social, já começou a falar em negociação, em apresentação, em transparência. Então, eu acho que o mundo soube reagir a tempo de se concretizar mais uma barbaridade na Venezuela, que é um país que parece que tem uma mão pesada ali, tem que fazer um Mas o descarrego. governo brasileiro não reconheceu a reeleição de Maduro. O Brasil, Isso é muito a Colômbia, importante. três Tá. países, O Brasil Lula, que é o assinou. presidente, Brasil, falou que não uma viu coisa- nada demais, nada O de Brasil não assustador. reconheceu. Uma coisa é o presidente, outra coisa é o E país. não Gente, atendeu a ligação Peraí, do deixa eu só Maduro. fazer uma Não, pergunta. não, Que não, até não. ontem à tarde eu tinha visto que o 8. Brasil tinha se silenciado ali na OEA. O pessoal estava votando, né, na OEA nesse sentido de questionar o regime do Maduro e tudo mais. Eles mudaram a posição de O ontem à tarde Brasil, para com mais agora? 2 países, assinou Que um documento termo. é esse que você falou? Oh, meu Deus do céu. Não, Então, o eu tô Brasil se perguntando. A UEA absteve. já se posicionou do Não, começo, eu a quero UEA. saber do Brasil. Não, o Estava Brasil tendo assinou essa um documento votação na OEA ontem, e o Brasil com estava México silente. e Colômbia pedindo, ou Bolívia, eu sempre confundo, mas esses 3 países, México, Brasil e Colômbia, o Bolívia assinaram um documento exigindo transparência. Não, eles estão Então, uma pedindo coisa é as você O Brasil, falar como Colômbia e político, México pedindo pediram as as atas. É. Cópia Então, das uma atas. coisa é É, confundir isso, o ó, político, é. que ele pensa É que com o assim, chefe ó, de Estado. É que é que a figura do Lula se confunde com o PT. Ponto.
O governo brasileiro está exigindo as atas. Está o tempo todo falando. Aí está se dizendo que tem uma reunião hoje, como eu trouxe a informação aqui. Isso é informação. Hoje, às 3 da tarde, horário de Brasília, eles vão, segundo eles, né? O que tipo de ata que eles vão mostrar também. a gente E já não- venceu o prazo, a gente lembrando, não- para ele é, apresentar a gente as atas, né? não De sabe, acordo com a mas- própria lei Mas venezuelana. tá marcado para hoje, tá convocado todos os candidatos, tá certo? Só para constar. Então, o PT reconheceu, o governo brasileiro não. Está pedindo as atas. E aí tem essa coisa de uma associação junto aí com o México e Colômbia, também não me lembro agora o outro país, Não, que o Brasil Brasil, assinou Colômbia e pedindo as México. atas. Isso, exato. Sim, mas esse Mas negócio de essa pedir coisa- as atas essa coisa é chovendo toda- molhado. Não, é chovendo Não, molhado não é. entre aspas. É parte do A gente não processo. sabe que ata que eles vão já mostrar, né? descumpriu o próprio prazo pela lei É. venezuelana de apresentar essas atas. Gente, Entendeu? é que nós estamos aqui também, tem que esperar Ficar que pedindo tipo de ata que vai ser. apresentar Todo um ata, passo tá a desde passo, 2013. 8 horas tá? e 3 minutos.